Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Nós também estamos muito felizes com Jesus, muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar junto com o Alcemir, sua esposa e sua família, com você. Tivemos aí ontem, né? Quem esteve aqui ontem? Faz um tchauzinho para mim. Olha aí, ó. Aí, você que não veio, procura saber aí que foi muito gostoso. Tivemos um tempo aí maravilhoso, né? Deus fez grandes coisas e eu creio que Deus tem muito mais para a tua vida hoje. Você pode crer nisso? Amém, glória a Deus. Antes de nós continuarmos, eu trouxe ali, eu gosto muito de escrever, né? Estava falando pro Alcemiro, Deus tem me concedido algo aí, se eu não me engano, eu acho que estou com 13 livros, né? E eu trouxe uns 4 ali, e aí tem esse Vivendo a Partir da Origem, vou falar um pouquinho, vai pegar alguma coisa da mensagem aqui, mas eu quero desafiar você. Livro, eu não sei quanto a você, mas eu amo ler, então, eu amo ler, amo escrever, então os livros para mim são algo que me traz, que me edifica, Deus fala muito comigo com relação aos livros. Então eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse livro aqui. Amém? Você pode crer nisso? Isso aqui é para você. Se você aprovar, daí a igreja tá bem. Tá benção, né? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu gostaria que você fechasse seus olhos, se for possível, se você quiser ou não. E nós tivéssemos um momento muito tranquilo. Descansa. Repousa. Creio que o Senhor está neste lugar, que o Espírito Santo está neste lugar. Vamos deixar Ele ministrar. Vamos deixar Ele trazer paz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. É um privilégio ter a sua companhia. É um privilégio saber que muito mais do que qualquer um de nós, o Senhor tem desejo de nos tocar, falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo. Revela-nos Cristo nessa noite. Fala ainda mais sobre aquele que reina, sobre aquele que vive para todo sempre. Espírito Santo, te amo. Precisamos de ti. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Glórias ao teu nome. Obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muitas vezes a gente chega no templo, né? Chega na igreja, e a gente sai de um agito, casa, ou então fazendo alguma coisa. E na verdade não é na igreja, em qualquer momento deveria ser assim, mas a gente precisa entender que Deus nos chama para descansar. Deus nos chama para paz, né? Então é bom, de vez em quando, dar uma respirada. Fica calmo. Deixa Deus falar, deixa Deus ministrar, deixa Deus tocar. Ele sabe muito mais do que nós o que Ele deve fazer, amém? Eu quero falar um pouquinho hoje. Tem algo muito importante, há um tempo atrás Deus comentou ao meu coração isso. Passei por um processo e eu percebi algumas coisas que, embora eu estivesse até na igreja, eu ainda vivia de uma maneira diferente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama. Mais do que isso.
não só te ama, como Deus, Ele não é só Deus, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E eu quero falar um pouquinho sobre você conhecer o teu Pai nessa noite. Eu quero desafiar você, eu quero levar você a um encontro com o teu Pai. Porque o que Deus tem ministrado e ministrou ao meu coração é que a maioria das pessoas vive como se fosse órfão. Vive como se fosse escravo. Vivem sozinhos. Achando que não existe, vamos dizer assim, ninguém que a ama. Muitas vezes sentindo rejeição, abandono. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um Pai. Você tem um Pai. E o Senhor me levou no livro de Marcos, no capítulo 5 de Marcos. E o Senhor ministrou ao meu coração. E ali no capítulo 5 de Marcos, eu não vou ler para você, porque eu quero falar de uma caminhada que Jesus estava fazendo ali. Ele estava andando e tinha muita gente junto com ele. E aconteceram duas coisas extraordinárias naquele dia. Duas pessoas foram de forma poderosa curadas naquela caminhada do Senhor, que Ele estava fazendo junto com uma série de pessoas. Uma delas foi uma mulher. Ela tinha um fluxo de sangue. Sofria muito. Sangrava. Sangrava e sangrava e sangrava e sangrava por anos, anos e anos, e ninguém conseguia estancar, ninguém conseguia curá-la. Mas naquele dia, naquela caminhada de Jesus, aquela mulher correu até Jesus, tocou em Jesus, e ela foi totalmente curada. Uma outra cura que aconteceu, no mesmo dia, na mesma caminhada, foi de uma menina. Ela estava praticamente à morte. Digamos que ela estava em coma, ela já estava numa situação que estava quase morrendo. E na verdade, se você pega um paralelo, vai dizer que ela morreu. Muito mal. No entanto, Jesus foi a ela, e a hora que Jesus foi a ela foi totalmente curada. Ela foi totalmente liberta. E eu estava vendo isso, falei, puxa, mas isso é maravilhoso. Só não entendi uma coisa. Falei para Deus. Só não entendi uma coisa, Espírito Santo. Por que que a mulher teve que correr até Jesus? E por que que Jesus foi até a menina? A mulher estava muito fraca, muitos anos enferma. Com sangramento. No entanto, ela teve que fazer um esforço tremendo, um baita de um esforço para chegar até Jesus. E ela nem podia fazer isso. Mas eu não vou nem entrar nessa área. E ela teve que passar por meio daquelas pessoas. Eu imagino uma pessoa extremamente fraca, uma pessoa doente, tendo que se esforçar para chegar até Jesus e tocá-lo. E no entanto, a menina não. Jesus foi até ela. Aí você pode falar, mas a menina estava muito mal. Sim, mas naqueles dias, muitas vezes eles levavam os enfermos até Jesus. Colocava numa esteira. Até me lembro, nesse momento, que levaram lá quando Pedro caminhava, colocavam as pessoas enfermas onde que ele ia caminhar, para que a sombra curasse. No entanto, a Bíblia fala que aquela mulher teve que ir a Jesus, e a menina não, Jesus vai a ela. E eu perguntei para Deus, mas por que isso? Por que essa diferença? E o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte:
ele falou o seguinte: veja o que elas têm em comum. Eu falei, mas o que elas têm? São mulheres? Não, não é isso. Procura saber o que elas têm em comum. E eu fui ler o texto, reler o texto, estou ali, né? E eu descobri o seguinte, que elas tinham algo em comum. Aquela mulher fazia 12 anos que estava enferma. Por 12 anos ela estava sofrendo. E a menina tinha 12 anos. Então elas tinham em comum o quê? O número 12. O número 12 na Bíblia, ele fala de governo, entre outras coisas. Mas uma delas fala de governo. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, ele falou o seguinte: essa mulher, ela está debaixo de um governo de orfandade. Ela está debaixo de um governo de orfandade. E quando você está debaixo de um governo de orfandade, você sangra. Você sangra. Por que você sangra? Porque você acredita que você não tem ninguém para olhar para você. Porque você acredita que tudo depende do teu braço. Tudo você tem que fazer o esforço. Pensa num órfão, não tenho nada, não estou aqui falando nenhuma coisa contra, mas é uma situação. Ele sabe que ele não tem pai, ele sabe que ele está praticamente sozinho. Então ele luta pela vida. Ele luta em todos os aspectos. Ele se esforça. Ele sabe o seguinte: eu não sei, se eu não fizer hoje, amanhã de repente eu posso não ter nem para comer. Se eu não fizer hoje, amanhã pode faltar. E aquela pessoa se torna até mesmo um escravo de uma luta, uma mentalidade de órfão, uma mentalidade de escravidão que eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que correr. Por quê? Porque eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém por mim. Não existe ninguém por mim. E aquela mulher estava debaixo desse governo de orfandade. E ela corre, ela se esforça. Ela vinha se esforçando já por 12 anos. E ela se esforça. Só que a hora que ela chega a Jesus. E ela toca em Jesus. Jesus diz para ela o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Perceba algo. Jesus falou: filha, a tua fé te salvou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus veio para nos revelar o Pai. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter um encontro com o nosso Pai. Você não é órfão. Você tem um Pai. Um extraordinário, poderoso, maravilhoso Pai. A hora que aquela mulher tocou em Jesus, ela foi totalmente curada, porque ali ela teve um encontro com seu Pai. Quando nós nos encontramos com o nosso Pai, as nossas vidas são transformadas. São transformadas. No entanto, aquela menina, ela já estava debaixo de um governo de paternidade. Ela tinha um pai. Quem era o pai dela? O pai dela era Jairo. Ainda que aquela menina estava muito doente, ainda que aquela menina estava de repente até mesmo em coma, não sabia nem o que estava acontecendo, ela tinha um pai. E aquele pai sai em busca de trazer a cura para ela. E aquele pai, Jairo, ele traz Jesus a ela. E Jesus vai a ela e cura aquela menina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um pai. E o teu pai te ama. Tanto te ama que ele enviou Jesus para te curar, para te libertar, para te transformar. Entenda uma coisa, você não está só. Você não está nessa noite, nesse lugar à toa. Você está aqui essa noite porque teu pai te ama. O teu pai quer ter um encontro com você. Queridos, a mensagem da paternidade, ela é extraordinária. Jesus veio para nos dizer justamente isso.
Jesus veio para nos mostrar justamente isso. Ei, você tem um pai. Você pega toda a passagem, todos os evangelhos, você pega toda a caminhada de Jesus, vira e mexe, ele fala assim: eu e o pai, eu amo meu pai, eu ouço o meu pai. A primeira palavra registrada na Bíblia que Jesus falou, ele disse o seguinte: não sabia vós que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? Com 12 anos. O que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte: eu tenho um pai. As primeiras palavras que Deus falou, que está registrado na Bíblia, que Deus falou diretamente a Jesus, foi no seu batismo. E o que ele disse? Este é o meu filho amado, que me dá prazer. Este é meu filho. Eu sou pai dele. Você tem um pai. As primeiras palavras que Jesus diz, quando ele ressuscitou, quando ele encontra com Maria, o que ele falou para Maria? Ele falou o seguinte para Maria: Maria, vai e diz aos meus irmãos que eu vou para o meu pai, vosso pai, o meu Deus, vosso Deus. Ou seja, ele estava falando: Maria, deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui para frente, saiba o seguinte: nós somos irmãos. Você tem um pai. Você tem um pai. Você não está só, meu irmão. Papai te ama. Papai te ama. Quando Jesus estava ali na cruz, ele dá 2 gritos. O primeiro grito, ele diz o seguinte: Deus, por que me desamparaste? Nós sabemos que naquele momento caiu sobre ele todos os nossos pecados. E a palavra de Deus diz no livro de Isaías que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus não pôde ver aquele momento. Mas logo em seguida ele deu um outro grito. E ele disse o seguinte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, eu sei que eu tenho um pai. Eu não estou sozinho. Eu não sou um órfão. Eu tenho um pai. Sabe, querido, isso muda todas as nossas vidas. Deixa eu contar uma história para você. Vamos pensar que seja um sábado. Em um sábado, um jovem, o mundo falou para ele o seguinte: você não vale nada. Nós não gostamos de você. Você nunca vai dar certo. Você é um zero à esquerda. Você é um rejeitado. Você não tem valor. O teu lugar é cuidar dos porcos. O teu lugar é no chiqueiro. Passa um tempo. Vamos pensar numa semana. No outro sábado, esse mesmo jovem, ele está numa festa. E agora, as pessoas estão o quê? Cumprimentando ele, dizendo, honrando ele, entendendo que ele tem futuro. As moças estão de olho naquele jovem. Por quê? Porque ele é um rapaz de futuro. Todas as pessoas querem ficar perto dele. Mas o que aconteceu? Num sábado, ele era considerado rejeitado. No outro sábado, ele está sendo honrado. Por que essa diferença? Você sabe muito bem que eu estou falando da parábola de Lucas 15, da parábola do filho pródigo. O que aconteceu? Aquele jovem teve um encontro com o seu pai. Ele retornou à sua casa. Escute o que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. Quando nós entendemos, quando nós temos um encontro com o nosso pai, o mundo, as pessoas lá fora, seja qual for o sistema, não tem mais poder de definir as nossas vidas. Quem define as nossas vidas, quando nós entendemos que nós temos um pai, quando nós vamos ao nosso pai, quando nós temos um encontro com o nosso pai, quem define a nossa vida é o nosso pai. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
Não importa o que até hoje falaram a teu respeito. Não importa o que até hoje disseram, olha, isso não vai longe, não adianta, ele não vai dar certo. Não importa o que os teus pais disseram a teu respeito. Não importa. O que importa é o que o teu verdadeiro pai disse a teu respeito. E deixa eu dizer algo a você. Com todo o respeito aos pais e mães aqui. Eu também sou pai. Mas deixa eu dizer algo. Antes mesmo de eu pensar em ter um filho com a minha esposa, antes mesmo, na verdade, de eu conhecer a minha esposa, o meu pai já tinha os meus filhos no seu coração. Ou seja, antes mesmo de você nascer, você foi concebido no coração do teu pai, do próprio Deus. Antes mesmo de você existir, Deus já o amava. Deus já a amava. Deus já o viu. Salmo 139 diz que ele já sabia os teus dias, diz que ele escreveu a teu respeito. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem uma rejeição muito grande porque diz: meu pai queria um homem e eu nasci, sou mulher. Meu pai queria uma mulher e eu nasci, sou homem. Ou então elas vêm e falam com a gente: olha, o negócio é o seguinte, meu pai nunca gostou de mim, minha mãe nunca gostou de mim. Desde quando eu era pequeno, ela não gostou, porque na verdade ela não queria, foi uma gravidez esquisita, foi uma gravidez por acidente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi, você não é resultado do acaso. Você não é um aborto mal sucedido. Você não foi concebido por engano. Antes dos teus pais pensarem a seu respeito, o teu verdadeiro pai já tinha você no seu coração. Ele já te via. Ele já sabia. Ele já te amava. Ele já desejava o seu nascimento. Na verdade, os teus pais simplesmente foram o meio pelo qual ele trouxe você à vida. A Bíblia diz que os teus dias estão contados, assim como a Bíblia diz que o teu futuro foi escrito pelo nosso Senhor. Você não é um erro. Não importa o que os teus pais falaram, não importa o que você ouviu até aqui, não importa quais foram as palavras de rejeição, de acusação, de condenação, até o dia de hoje, até o dia que você entende: eu tenho um pai. E esse pai, ele não tem amor. Ele é amor. Ou seja, se ele mexe um braço, ele mexe porque ele ama. Ele mexe por amor. Não é uma questão que eu tenho amor hoje e amanhã não tenho. Não. Deus é amor. Ele sempre nos ama. Ele pode até não concordar com o que eu quer dizer: olha, meu filho, não era legal, não foi legal isso, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu te amo. Eu sou apaixonado por você. Meu coração se arrebata por você. Você é amado. Eu não sei quanto a você, mas essas palavras, quando estourou no meu coração, foi uma bomba atômica. Porque ainda eu já era pastor. Eu não estou falando isso de muito tempo atrás. Eu já era pastor. Tanto é que foi quando eu escrevi aquele livro ali. Mas eu entendi o seguinte, que eu era pastor, mas eu vivia como um órfão. Eu entendi o seguinte, que eu era pastor, mas eu vivia como escravo. Ou seja, sabe, você fala do pai, mas você ainda parece que não entendeu o amor, que você é um filho de Deus. E eu vim aqui essa noite para dizer para você: você não está sozinho. Você não é um órfão. Você é um filho
de Deus. Provérbios capítulo 10, vamos colocar isso daí, para dizer que eu não abri a Bíblia. Senão vão falar assim, ó, ele é meio esquisito, ele não abre nem a Bíblia. Mas Provérbios capítulo 10, vamos pegar o versículo 7. Provérbio não, desculpa, ainda fala errado ainda, né? Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Aonde que está? Ah, vai projetar ou não? Não vai? Vai? Está lá. Olha só o que Salomão fala. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Olha só o que ele está falando. E tem uma tradução que diz, vi escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como escravo. Salomão está falando o seguinte, eu tive uma visão. Qual visão, Salomão, que você teve? Eu vi príncipes andando a pé e eu vi escravos sentados no cavalo. O que era totalmente errado, principalmente na época dele. Na época dele, os príncipes sentavam no cavalo e os servos iam a pé puxando o cavalo. Então o que Salomão estava falando é o seguinte, você sabe que estava acontecendo algo errado? E eu entendi o seguinte, que isso é nos nossos dias também. Por quê? Por causa de uma mentalidade que ainda que não sabe, que é filho de Deus, príncipe, e continua andando a pé, em vez de estar sentado no cavalo. Mas nesta noite, eu quero dizer para você o seguinte, está na hora de você saber o seguinte, você não é escravo, você não é órfão, você tem um pai. Você pode crer nisso? E não só tem um pai que te ama e tem um pai que escreveu sobre o teu futuro. Não importa o que as bocas falam. Querido, preste atenção no que eu estou te falando. O mundo não te define mais. Eu gosto de uma tradução que diz que quando os discípulos, que Jesus encontrou os discípulos e convidou eles para caminhar, essa tradução diz o seguinte, e eles deixaram para trás tudo aquilo que o definia. Ou seja, eles deixaram para trás tudo aquilo que dizia que eles eram isso. Por quê? Porque começaram algo novo. Começaram uma vida segundo o que o Pai pensa a teu respeito. Papai tem pensamentos de paz a teu respeito. Papai tem pensamentos bons a teu respeito. Papai te ama. Isso não é maravilhoso? Isso não é poderoso? Mas Alberto, como que eu consigo encontrar o meu pai? Como que eu consigo ser tocado pelo meu pai? Uma boa pergunta. Porque aquela mulher não era uma mulher, entre aspas, do mundo. Aquela mulher que estava sangrando. Aquela mulher era filha de Israel. Mas, ainda que ela estivesse, entre aspas, na igreja, ela estava sangrando. Ela se via debaixo de um governo. Se você colocar o Eclesiastes capítulo 10, nós colocamos o 7. Coloca o 5, por gentileza. Eclesiastes capítulo 10, versículo 5. Não, vai aparecer, é só você ter fé. Isso é para exercer fé. Entende? Apareceu? Olha lá. Olha o que Salomão falou um pouco antes daquilo que eu li para você. Há outro mal que vi debaixo do sol. O tipo de erro cometido por um governante. Olha o que ele está falando. Quem leva nós a pensar que somos escravos, ainda que somos príncipe, é um governante. Deu para entender? Satanás, ele entende que ele governa. Por que eu falo que ele entende? Porque ele governou. Mas Cristo Jesus hoje governa e reina
absoluto. Amém? E o que o Satanás desejava é o quê? Que você tinha a sua identidade confusa. Então ele diz, há outro mal que vi debaixo do sol, o tipo de erro cometido por um governante, onde você se vê escravo sendo filho, onde você, em vez de sentar no cavalo, você anda a pé, onde você acha que você precisa lutar, eu preciso, fazer as coisas porque ninguém olha por mim. Mentira do diabo. Você tem um Deus. Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, como é que ele começa a oração? O que ele diz? Primeira palavra. O que ele diz? Pai nosso. Olha como é que ele está dizendo o seguinte: saiba o seguinte, você tem um pai. E ele diz assim, Pai nosso que está no céu. Ou seja, não estou falando do teu pai aqui, estou falando do teu pai aqui. E como é que ele ensina todo ali no Sermão do Monte? O que ele diz? Ele diz o seguinte, se o teu pai, ele fala assim, se o vosso pai, ele cuida dos pássaros, você acha que ele não vai cuidar de você? Se o vosso pai, ele veste uma planta que amanhã vai estar no fogo, você acha que ele não vai cuidar de você? Então o diabo, ele quer que você pense o seguinte, mas eu não sou filho, você é filho de Deus. Nascido do Espírito Santo. Jesus, um dia ele falando sobre João Batista, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte sobre João Batista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O quanto que esse cara foi grande. Ele fala assim, ninguém nascido de mulher foi maior que ele. Mas é interessante. Por que ele precisou falar ninguém nascido de mulher? Tem outro jeito de nascer? Não é verdade? Ninguém nascido de mulher é maior que ele. Ué, mas, Senhor, por acaso tem outro tipo de nascimento? Ele poderia responder para você, até hoje não. Mas a partir de mim, tem aqueles que nascem do Espírito. E você é nascido do Espírito Santo. Amém? Você é maior que João Batista, você é maior que Abraão, você é maior que Isaac, você é maior que Jacó, você é maior que Davi, porque todos eles vieram antes, eles nasceram só de mulher. Você nasceu do Espírito Santo. Amém? Você é um filho de Deus, porque em Cristo Jesus, tendo o poder de ser filho de Deus, nascido do Espírito Santo e não da carne. Você é maior do que todos os passados. Você é um filho amado de Deus. E esta noite, papai quer ter um encontro com você, tocar em sua vida. Aquela mulher, quando vai a Jesus, o único, como Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá, completa para mim? Ninguém o quê? Ninguém vem ao Pai. Como que eu chego? Como que realmente eu tomo essa identidade? Como que eu vou nascer de novo? Como que eu posso dizer que eu sou um filho de Deus? Se hoje você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando aquela mulher vai a Jesus e toca em Jesus, Jesus vira filha. Ou seja, você acaba de encontrar o seu Pai. Você acaba de encontrar o seu Pai. Porque só tem um meio de nós encontrarmos o Papai. Através de Jesus Cristo. E ao encontrarmos o nosso Pai, nós somos totalmente curados. Totalmente libertos. Totalmente sarados. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou ministrar muito tempo não. Minha intenção é orar. E nós temos batismo. Em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte. Aquela mulher, ela estava sangrando. E conforme eu falei para você, quando nós estamos debaixo de um governo de orfandade, de escravidão, um governo que nos faz sentir rejeitado, um governo que nos faz sentir isolado, um governo que nos faz sentir como estamos sozinhos nesse mundo. Nós sofremos.
Mas não é isso que o nosso Pai deseja. O que o Papai deseja? Que nós venhamos a ser filho amado dele. Que nós venhamos a Jesus. E através de Jesus Cristo, nós venhamos a conhecer o nosso verdadeiro Pai. E através de Jesus Cristo, nossa vida é transformada. Nossos dias são outros. Quem define a partir dele, a partir desse dia, é o nosso Pai. Nós temos a eternidade com ele. Nós andamos com ele. A partir do momento que a gente vai a Jesus, nós temos comunhão com o nosso Pai. Nós temos intimidade com o nosso Pai. Nós temos relacionamento com o nosso Pai, através do Espírito Santo. Então nessa noite, Papai está aqui. Nesta noite, Jesus Cristo está aqui. E é Jesus que te convida nessa noite. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você, para que você realmente nessa noite tenha um encontro com seu Pai. Esta é a tua noite. Tem alguém no nosso meio que nessa noite quer sair desse lugar de sangrar, desse lugar de sofrimento, nesse lugar onde que parece que eu tenho que morar no chiqueiro. Todo mundo só fala isso e aquilo. Eu tenho parece uma maldição sobre mim, eu tenho uma carga sobre mim. Eu quero dizer para você, você não precisa continuar a sua vida desse lugar. Hoje Deus quer transformar a sua vida. Hoje o teu Pai quer te abraçar. Hoje Jesus quer mudar o seu destino. Tem alguém no nosso meio? Basta você levantar. Isso, querido. Vem, amado. Tem mais alguém? Venha, querido. Fica aqui, um do ladinho do outro, aqui, olhando para frente, aqui, por gentileza. Tem mais alguém? Amados, nós não estamos aqui brincando. Eu não vim aqui nessa noite por brincadeira. Eu vim aqui justamente para que você saia daqui uma outra pessoa. Você não precisa continuar o mesmo. Aquele jovem naquele sábado, até aquele sábado, o que acontecia? Ele estava ali, todo mundo falando, você só vai cuidar de porcos. Aqui, ó, pode ficar aqui, ó, por gentileza. Sabe, o mundo tem batido forte. Você sabe disso. O mundo tem batido forte. Sabe, o mundo ele não tem dó da gente, não. Para ele falar para você, você não vale nada, ele fala com a maior, parece assim, brincando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem valor. Você é filho de Deus. Você é príncipe do Senhor. Não é assim. Quem é o mundo para falar que você não vale nada? Se Jesus morreu por você, você morreria por alguém? Com certeza não, meu filho. Vamos piorar a situação. Você morreria por alguém sabendo que aquela pessoa está errada? Que aquela pessoa é um não sei o quê, enfim, um assassino, vamos supor? Você não morreria. Verdade? Mas Jesus morreu. Você sabe por que ele fez isso? Porque você tem valor para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está sentado, presta atenção, e aqui também na frente, presta atenção que eu vou falar. Quando nós encontramos um ouro, quando nós encontramos o ouro, presta atenção, igreja, presta atenção, por gentileza, igreja, fica de pé. Quando nós encontramos ouro, vamos lá, estou cavando ali, encontrei ouro. Aquele ouro, ele se tornou ouro naquele momento que eu encontrei, ou ele já era ouro? Já era ouro. Quando eu encontrei, o que eu fiz? Eu dei valor. Uau, isso aqui tem valor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Jesus, ele não veio para te fazer ouro. Não. Jesus veio porque para ele você sempre foi ouro. Ele veio para falar para você, você tem valor, você é ouro. Você não é uma pedra qualquer, você não é algo qualquer, não, você tem valor. Eu vim aqui porque você tem valor. Desde quando você, lá antes da fundação do mundo, o meu pai concebeu você, eu já pensava em você. Querido, você é ouro. Você não é um ferro. Não, você é algo valioso. Jesus provou isso na cruz do Calvário. Portanto,
Se você até hoje não entregou a sua vida para Jesus, esta é a tua noite. Eu quero convidar você a vir à frente. Se existe mais alguém que se sente de repente até mesmo rejeitado, daqui a pouco nós vamos orar com toda a igreja nesse sentido, porque eu creio que papai vai abraçar cada um nessa noite. Jesus vai tocar e vai mudar destinos nesse lugar. Tem mais alguém? Eu quero fazer uma oração com esses amados, mas eu estou esperando você. Você não precisa sair desse lugar da mesma forma como você entrou. Esta é a tua noite. Esta é a tua noite de mudar a chave. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, ontem eu até falei um pouco. O que vocês estão fazendo aqui, eu fiz. O que vocês estão fazendo aqui, eu fiz. E ainda por cima não foi nem aqui, assim, numa igreja. Foi num restaurante. Mas eu falei, chega, sabe? Eu ia eu tinha uma empresa e eu tinha vendedores aí, Paraná, Santa Catarina, tudo. Eu ia ver meus vendedores de Santa Catarina, chegava no hotel, me fechava num banheiro e chorava. Não tinha felicidade. Por mais que tinha dinheiro, por mais que tinha o carro, mas não tinha felicidade. Mas aquele dia no restaurante, eu entendi, faltava algo. Eu vivia longe daquele que é a alegria, daquele que é o meu verdadeiro Pai. E eu tive um encontro com Ele. Naquele dia mudou a minha vida. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Tanto é que eu estou aqui ministrando para você hoje. Tem mais alguém? Eu tô falando para que você tenha tempo. Tem mais alguém? Ok. Vocês estão aqui na frente. Olhe para mim agora. Olhe para mim, senhora. Olhe para mim agora. Sabe, a Bíblia diz que se nós cremos com o nosso coração e nós declaramos, nós somos salvos. É ali, sabe, é a hora que eu creio no meu coração e eu abro a minha boca, eu declaro, eu creio. Incrível, aquele momento o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aquele momento o meu nome é escrito no livro da vida. Naquele momento existe uma festa nos céus. Naquele momento anjos começam a caminhar conosco. Naquele momento cai toda a ação maligna que tem me prendido. Então eu quero justamente que vocês façam isso comigo. Então diz assim, se vocês creem, o fato de vocês já viram na frente, isso já é o passo de fé. Então diz assim, Pai Celestial, nesta noite eu declaro a minha fé em Jesus Cristo. Eu creio que Ele veio, morreu naquela cruz, por mim, sofreu naquela cruz, por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro, Jesus Cristo, Tu és o meu único Senhor, dono, proprietário da minha vida. A partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu não quero nada daquilo que eu vivia. Eu quebro nessa noite. Eu tiro a legalidade que eu dei a demônios, a Satanás. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, 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 glória a Deus. Cara, eu estou muito feliz pela tua vida. Glória a Deus, sou teu fã, cara. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. Tem alguém atrás de você que quer já conversar com você? Eu não sei se eles vão. Então tem um pessoal atrás de você. É só virar que eles vão ver vocês. Glória a Deus. Amados, enquanto eles conversam com esses irmãos, você, igreja, esta é uma noite. Nós vamos ter um batismo daqui a pouco. Mas eu quero fazer um convite para você. Eles vão fazer um louvor agora, um louvor de adoração, um louvor
baixinho, um louvor lindo. E nós vamos ter um tempo onde o Papai, o Espírito Santo, vai tocar em sua vida. Você crê nisso? Se você, cristão, crente, não estou falando mais falando crente, fala assim: eu quero que o Espírito Santo toque a minha vida nessa noite. Eu quero convidar você a vir à frente. Vem à frente. A tua vida será transformada hoje. Você não está vindo para aceitar Jesus, você está vindo para receber um toque do Espírito Santo. Ok? Então você pode vir. Não fica com medo, não, mas será que eu já sou crente? Sim, eu também sou. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Vem à frente. Nós vamos ter um tempo de avivamento nesse lugar. Uau! Já tivemos uma festa de salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha vida, ela foi transformada quando eu tive a revelação do Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas teve um dia especial, que eu fui a São Paulo. E eu estava numa reunião como essa. E um homem de Deus fez o mesmo convite que eu estou fazendo. E eu vim à frente. Eu fui, na verdade eu não vim à frente. Vou ser bem sincero que eu não estaria mentindo para você. Eu estaria mentindo para você. Eu sou um cara meio faminto, sabe? Eu sou um cara meio faminto. Então esse homem de Deus estava pregando. Eu não esperei ele convidar, não. Eu saí do meu lugar correndo. Nós estávamos em 2000 e poucos pastores. Eu saí do meu lugar correndo e parei na frente dele. E eu não falava inglês. Eu pegava e falava assim, fiz assim para ele assim, ó: põe a mão na minha cabeça. E esse homem parou de pregar e veio e pôs a mão na minha cabeça. Naquele momento, não aconteceu nada na minha vida. A não ser que eu parei com aquele culto. Todo mundo depois de mim veio também. Mas a hora que eu saí daquela igreja, eu cheguei onde que eu estava em São Paulo, no local que eu estava dormindo. A hora que eu me ajoelhei ali e fui orar, o céu abriu. Sumiu tudo. E veio uma bola de fogo e caiu sobre a minha vida. E Deus falou assim: este homem acaba de ser batizado, não com espírito, mas com fogo. E a partir daquele momento, a minha vida mudou, onde sinais e prodígios começaram a acontecer. Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas eu não era batizado com o fogo de Deus. Então eu quero convidar você a vir à frente, para que nesta noite você tenha um toque do Espírito Santo de Deus, o fogo sobre a tua vida, porque nós precisamos de fogo, irmãos. A Almirante Tamandaré precisa ser incendiado pelo poder de Deus. A comunhão cristã, é comunhão cristã, né? Tá certo. Comunhão cristã de Almirante Tamandaré precisa ser incendiado. Pedro negou Jesus. Lembra disso? Sim ou não? Mas por que ele negou Jesus? Porque ele teve o quê? Medo. Mas por que ele teve medo? Porque na verdade, querido, ele não tinha o Espírito Santo. Na verdade, ele andava ali, via Jesus, mas não era totalmente convertido, não tinha o Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito, ela tem medo. Mas passou um tempo, Jesus ressuscita, e Jesus vai àqueles homens, e Jesus sopra o Espírito sobre a vida daqueles homens. Ou seja, eles se convertem, eles têm o Espírito Santo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aquela igreja agora tem o Espírito Santo. Mas o que aquela igreja resolveu fazer? Vou pescar. Vou voltar ao que eu fazia no passado. Não! Igreja não foi, sabe, tocada por Deus para voltar nas mesmas coisas. Pedro pegou com o Espírito Santo, ele vai ainda pescar e leva alguns com ele. Uma igreja fria. Mas passa um tempo, o mesmo Pedro agora se levanta e 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque o fogo de Deus veio sobre a vida daquele povo. A igreja precisa ser incendiada. Não é uma questão simplesmente, eu já me converti, está tudo certo. Não, não está tudo certo não. Precisa do fogo. Aonde você passar, precisa passar o fogo. Aonde você pisar, precisa haver incêndio de Deus.
Pessoas precisam ser curadas. Pessoas precisam ser libertas. Pessoas precisam ser saradas. Você concorda comigo? Então não fique onde você está sentado, não. Vem aqui. Vamos cantar um cântico. Vai, maestro. Esteja orando, você que está na frente. Esteja orando. Daqui a pouco nós vamos lá para as águas. Vamos mergulhar todo mundo lá. Venha, venha, venha. Venha, venha. Venha, venha receber uma oração. Venha receber a oração. Como diz a turma lá fora, oração não vai fazer mal. Fecha os teus olhos. Começa, deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. O Espírito Santo está neste lugar. O poder de Deus está nesse lugar. Choro no corro no sou de relevas. Morro no corro babas. Xere ne corra babaso de renemas. Me corra basite ne corra labachere ne corra babas. Xere ne corra babababasoro. Mais! Fogo! Fogo! Mais! Agora, Senhor, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Corra bashere ne corra babas. Algo novo. Choro no corro no sou de renemas. Me carraço e decandará labachere ne corra babas. Mais, Senhor, mais, Jesus, mais. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus. Mais, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para sempre eu quero louvar teu nome, ó Deus, glorificar. Compraste com sangue que deste na cruz ao morrer, crucificado por causa de nós, e hoje vivo estás em mim. Com minhas mãos quero servir-te, Jesus, me achego desesperado por ver teu amor, minha alma descansará em ti. Jamais terei igual. Jamais serei igual, porque sei que vivo estás, eternidade tu me das, para sempre eu quero louvar teu nome, ó Deus, glorificar. Rompeste o muro que nos separava, em ti sou bendito e caminho na luz, a vitória eu tenho em ti. Jamais serei igual. Jamais serei igual, porque sei que vivo estás, e a eternidade
tu me dás pra sempre. Eu quero louvar teu nome, ó Deus, glorifique por quem sei que vivo estás na eternidade. Tu me dás pra sempre. Eu quero louvar teu nome, ó Deus, glorifica. Fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Te anelamos, fogo de Deus, fogo de Deus, consome-nos. Teu coração eu quero ver, vem com tua glória. Teu coração eu quero ver, vem com tua glória. Teu coração eu quero